Você pode dar um aleluia. Aleluia. Aleluia ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Entregue o teu melhor a Ele nesse lugar. Creia, o Senhor está aqui. Oh, ao Senhor poderoso Deus. Vamos adorá-lo juntos? Oh, aleluia. Deixa eu ouvir tua voz, igreja. Aleluia ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, 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 digno de louvor. Tu és santo. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo para sempre. E o teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis. Tu sempre serás
santo para sempre, e o teu nome, teu nome, teu nome, teu nome, oh, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, oh, santo para sempre, e o teu povo canta, e o teu povo santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre serás. Santo, santo para sempre. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Santo para sempre. Santo, 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 santo. Ah, altar da adoração. Um dos altares mais poderosos no mundo espiritual. Altar de adoração. Hoje nós vamos falar sobre altares. Meu coração está queimando nesse texto há um tempo. Eu tenho sido tão ministrada pelo Senhor. E eu quero compartilhar nessa noite um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo sobre altares. Abre a sua Bíblia em Salmo 84. O Senhor está nesse lugar, amados. A linda e doce presença do Senhor. Ele é bem-vindo, Ele é amado, Ele é desejado aqui. Ele é o dono desse lugar. Senhor, Tu és o dono desse lugar. Senhor, Tu és o dono do nosso coração. Ó, Senhor, Tu és digno de tudo. Senhor, fala conosco, Deus. Nos ensina nessa noite, Deus, a levantarmos altares a Ti, Deus, de adoração ao Teu nome. Aleluia. Você achou aí? Diga amém. Salmo 84 é um salmo tão conhecido. E teve um dia que eu estava lendo esse salmo, saltou tão forte no meu coração. O salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Hoje é um dia bem atípico, porque eu estou com esse texto queimando no meu coração há um tempo. Eu queria tanto escrever, mas eu não consegui escrever. Primeira vez que eu estou sem papel hoje. Estou desesperada. Mas o Senhor vai falar conosco, amém? Aquilo que o Senhor quer ministrar o nosso coração, Ele vai falar nessa noite. Quero falar sobre altares. Eu estava meditando nesse texto. Tenho meditado, ruminado, como eu gosto de fazer. Um dia eu estava
lendo esse texto. E o Senhor falou algumas coisas no meu coração. Quando nós lemos esse texto é dos filhos de Corá, né? São os filhos de Corá, eles eram oficiais do tabernáculo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que me chama a atenção é que ele já começa o salmo já suspirando. Fala, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Aí eu fiquei lendo isso aqui, meu Deus, como nós temos perdido isso nesses dias, né? A gente tem os dias de culto e às vezes a gente vem quase que no automático, pega a roupa, está na hora, sabe? E nós estamos perdendo esse suspiro pelos atos do Senhor. Estamos perdendo esse desejo, esse anseio, essa paixão, esse fogo por nos apresentarmos ao Senhor no tabernáculo, no templo, no lugar de encontro. É lugar de encontro. O lugar de encontro é em todo tempo. Você pode ter um lugar de encontro no teu quarto, também tem o teu lugar de encontro aqui, dia de culto. Os dias de culto é um lugar de encontro. É um dia preparado para o Senhor, do Senhor para a nossa vida. Amém? E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é esse suspiro, essa paixão, esse anseio dos filhos de Corá pelos tabernáculos do Senhor. Eu falei, ai, Senhor, restaura isso também no meu coração, que a gente não venha perder, que a gente tenha esse coração pelo Senhor, pelos atos do Senhor, pelo lugar de encontro com o Senhor. O tabernáculo é o lugar de encontro com o Senhor. Amém? É o lugar de encontro, é um lugar que Ele preparou para se encontrar com o seu povo. Amém? Até aqui? Então, esse texto é dos filhos de Corá. Eles serviam no templo, né? E nós vamos falar um pouco sobre altares nessa noite. Porque quando eu estava lendo, a gente vê que ele fala que o pardal encontrou casa, ele diz, e eu, os teus altares. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Altares. Como assim altares? Porque nós estamos acostumados com... A gente chega na igreja, a gente vê essa plataforma aqui, amém? A gente vê esse altar, é um altar. Mas ele fala altares. Como assim altares? E o Senhor começou a me levar e a meditar sobre o tabernáculo, porque esse texto dos filhos de Corá é o tempo em que eles serviam no tabernáculo de Davi, né? Esse texto é muito grande, talvez não tenha tempo para tanta coisa, mas eu creio que o Senhor vai falar contigo. Mas o básico é que o Senhor quer falar conosco, né? Eu vou ser bem sucinta para poder falar. E o Senhor me levou a pensar sobre isso, sobre altares. Altares. A gente chega aqui na igreja, a gente está acostumado em ver só esse altar. Mas, na verdade, não existe só esse altar. Não tem só esse altar aqui. Não existe. São altares. São altares. Toda vez que você chega nesse lugar, tem altares aqui. Toda vez que você se prepara para o lugar de encontro com o Senhor, tem altares. Amém? Porque, assim, por mais que a gente leia, veja o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Davi é lá para trás, isso aí foi na época lá, Jesus já veio. Amados, o Antigo Testamento só é a sombra daquilo que a gente tem para viver hoje. Aquilo só era um prenúncio. Era só um Deus querendo mostrar mais ou menos como é que ia ser nos nossos dias de hoje. E então o Senhor começou a me levar a pensar sobre o tabernáculo, né? Sobre os altares. E o Senhor colocou alguns altares no meu coração. Tem outras, né? Tem muito a se dizer, não dá para esgotar tudo nessa noite, nesse tempo. Mas eu vou
pontuar algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração, particularmente para mim também. Amém? Dos altares ao Senhor. Isso eu vou ler. Enquanto eu estava meditando nesse texto, o Senhor me levou a pensar no tabernáculo de Davi. Né? Como eu falei, é só um anúncio. Era só uma sombra dos dias de hoje. O tabernáculo de Davi foi algo que agradou tanto o coração do Senhor, porque parece que Davi teve uma revelação do que seria hoje a nossa vida diante do Senhor. Parece não teve, né? Teve. E eu quero falar sobre altares. O Senhor foi falando comigo altares, sobre alguns altares. A gente sabe que na prática do tabernáculo tinha alguns utensílios, alguns processos. Não dá para falar tudo, eu vou falar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E um dos altares, primeiro que o Senhor falou ao meu coração, que tem o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Logo quando o povo chegava no pátio, já tinha ali um altar, não é isso, pastor? Me ajuda, tá? Se eu fizer alguma coisa errada, o senhor fala aí. O altar de holocausto, o lugar de sacrifício, que aponta para a nossa vida hoje. Não tem como chegarmos diante do Senhor sem o altar do holocausto, o altar do sacrifício, o altar do arrependimento. Ali era onde as pessoas levavam, né, os animais, né, para sacrificar, para um arrependimento. Então, o altar do arrependimento, amados, tem que estar sempre construído na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender todo dia. Não podemos nos achegar diante do Senhor sem entender que há necessidade de arrependimento. Arrependimento do quê? Só você e o Senhor sabe. Há tantas coisas que nós precisamos nos arrepender, não é verdade? Só o fato de achar que não precisa se arrepender já é um motivo de se arrepender. Altar do arrependimento. Ninguém se achega ao Senhor sem um coração arrependido, quebrantado, desarmado, exposto diante dele. Altar do arrependimento. E nós precisamos, nesses dias, sabe, trabalhar os nossos corações. A gente vive situações que tentam contaminar nosso coração de tantas formas, né? Tantas ofensas, tantas situações. Mas, amados, o altar do arrependimento te limpa de tudo isso, te lava de tudo isso, te libera para passear no tabernáculo, no lugar de encontro. Amém? Está dando para entender até aqui? Você pode dar uma glória a Deus? Vocês estão muito silenciosos nessa noite. Um outro altar que o Senhor tem falado muito ao meu coração é o altar das ofertas. Existem ofertas pacíficas, ofertas, né, pastor? Estou perguntando dos universitários aqui. É o pessoal que sabe. Eu fui pesquisando, essa palavra estava fervendo no meu coração, fui pesquisando algumas coisas, e lendo, e falei, uau! E eu, com certeza, vou continuar estudando sobre isso, pesquisando e ruminando, mergulhando, né? E o altar das ofertas. Esse altar é tão importante, amados. Que altar importante? O altar das ofertas. O lugar onde você chega para entregar ao Senhor. Amém? Está dando para entender? Não se chega diante do Senhor, não se chega no lugar do encontro sem dar nada. O altar da oferta tem que ser edificado. Faz parte do lugar de encontro o altar das ofertas. E as ofertas, elas são financeiras, são bens, é a tua vida, é o teu coração, é a tua entrega, é o teu tudo. No altar da oferta, o Senhor determina
A gente sabe o que tem que entregar no altar da oferta, não sabe? Tanta coisa que a gente sabe que tem que entregar e às vezes a gente não entrega. O altar da oferta não pode faltar no lugar de encontro. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu estava, quando eu estava lembrando, eu até me lembrei de um testemunho, de uma experiência que eu tive com o Senhor há um tempo, com a questão de altar da oferta, porque eu fiquei, caraca, o altar da oferta, coisa linda. Porque, assim, ninguém que se chegava diante de Deus ia sem nada. Alguém, sempre quando, encontro com o Senhor, a pessoa sempre preparava alguma coisa, ia dar alguma coisa. Não tenho, Senhor, eu tenho que ter, sabe? Esse coração, o altar da oferta, eu tenho que ter, eu vou ter. E eu vivi uma experiência um tempo muito interessante, meditando sobre o altar da oferta, que eu estava meditando sobre esse texto, sobre ofertar ao Senhor. Aí eu determinei no meu coração e não chegar na igreja, assim, nem chegar no culto sem me apresentar no altar da oferta. Eu queria ofertar. Né? E o Senhor colocou um valor no meu coração. Eu falei, uau, eu vou dar esse valor. Falei, a gente já fica pensando, poxa vida, meu orçamento. Misericórdia, né? Nossa vida, só Jesus. Ai, meu orçamento. Aí eu falei, amém. O altar da oferta, eu não quero me apresentar diante do Senhor. Eu quero chegar lá e ter algo para dar. Foi algo que eu desejei no meu coração. Aí tem uma vez que eu estava aqui no culto, aí chegou o momento da oferta, aí eu peguei, né, a nota, aí eu olhei, mas essa nota está muito feia. Assim mesmo, nota feia, Massaga, eu não quero dar isso aqui, não. Aí guardei na bolsa, eu não dei. Isso aqui dá no botequim, na padaria. Foi algo assim, foi uma experiência, um momento. Eu com o Senhor, guardei, não dei aquela oferta. Aí quando estava chegando, né, o próximo dia de culto, eu falei, meu Deus, e agora? Está chegando, porque eu não abro mão, Senhor, eu não abro mão de continuar. Né? Aí quando eu fui na padaria comprar um negócio, veio o troco, veio aquela nota limpinha. É muito difícil tu pegar na padaria um troco de nota limpinha. Limpinha inteirinha, sem estar rabiscada, sem estar aquele desenho com óculos de bigode, que tem gente que escreve na nota, né? Aí eu peguei o troco, a nota, aquela marca limpinha, aí eu peguei, isso aqui eu já sei para onde é que vai. Aí fui. Aí, sabe que isso aconteceu várias vezes, amados? Várias e várias vezes. Eu ia num lugar, eu fazia alguma coisa, pegava um troco, pegava algum dinheiro, aquela nota limpinha, cheirosinha, novinha, sem rabisco, sem amassado. Eu falei, gente, é coincidência? Não é coincidência. Era só Deus mostrando o quanto Ele se agradou do altar da oferta, do meu coração. E foi tão tremendo, gente, esses momentos. Você pegar a nota assim, cara, não acredito. Limpinha, inteirinha, sem estar amassada, novinha. Não é coisa fácil de acontecer. Que o dinheiro circula, vem sujo, vem amassado, rabiscado, cortado, lanhado. Para você pegar aquela nota que você colocou no teu coração para depositar no altar da oferta e ela chegar na tua mão, e era várias vezes, tá? E era pertinho do dia de culto. Aí teve um dia que eu nem lembro o que eu ia fazer. Eu não lembro o que eu ia fazer. Aí eu estava a mão aquela limpinha, que eu já sabia o que era, eu tinha que fazer alguma coisa, eu falei assim. Aí eu olhei para a nota e meu Deus, isso aqui eu não posso. Vou andando. Não vai dar, sabe? Altar da oferta. Se você, né, decidir em teu coração erguer esse altar da oferta ao Senhor, você vai ver o sobrenatural na tua vida. Porque o Senhor se agrada. Altar da oferta. Amém? Um dos utensílios do lugar de encontro, que também tinha lá, que era o altar do incensário.
Altar de incensário fala de oração, né, pastor? Adoração. O altar do incensário. Esse altar não pode faltar no lugar de encontro, amados. O lugar de encontro, quando você chega no lugar do encontro, esse altar tem que ser erguido. Amados, a gente não pode chegar no lugar do encontro e ficar assim, ó. Às vezes, acontece muito, a gente fica aqui, né? A gente sabe, né? Cada um tem um desafio. Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, passou por situações, brigou, está passando mal, está doente, está um monte de coisa, mas a gente sabe que a gente sente um monte de coisa, a gente sente dor aqui, cansaço, desânimo, medo, um monte de coisa. Mas quando você chegar no altar do incensário, amado, tudo isso tem que ser jogado por terra. O altar do incensário não pode faltar. É o lugar que você vai orar. É o lugar que você vai adorar, entregar o seu melhor. Esse altar, amados, não pode faltar no lugar de encontro. Você entende isso? E o Senhor tem falado comigo que nós temos rejeitado altares. Nós temos rejeitado altares. Nós não podemos rejeitar os altares no lugar de encontro. Eu falo lugar de encontro, é dia de culto, amado. É o lugar de encontro na tua casa. É o lugar de encontro. É o lugar onde você vai para encontrar o Senhor. É o lugar de encontro. E no lugar de encontro não pode faltar esses altares que a gente está falando nessa noite. Arrependimento, oferta, oração, adoração. Esses altares não podem faltar. E tantos outros, né? A gente não tem tempo para falar todos nessa noite. O tempo não nos permite. E por último, e não menos importante, porque no tabernáculo de Davi, era uma tenda bem mais simples do que a construção de Moisés. Então, no tabernáculo de Davi, a arca da aliança ficava visível. Enquanto os sacerdotes estavam ali no incensário, a arca estava visível, não tinha véu para separar a arca. Eu pesquisei isso. Depois, se estiver errado, o senhor pastor fala, tá, pastor? Mas pelas minhas pesquisas, eu achei que no tabernáculo de Davi, enquanto estava ali no lugar do encontro, ali no lugar de encontro, tinha um incensário, tinha outras que tinha a mesa dos pães, a gente não tem tempo para falar isso tudo. Enquanto estavam ali naquele lugar de encontro, nesses altares, em todo o tempo, era no altar da oferta, mas de olho na presença. No altar do incensário da adoração e de olho na arca. Ali, só naquele momento dos pães e olhando para a presença. Porque a arca ficou no meio. Davi colocou a arca no meio. Então, enquanto se estava ali no altar, a presença era visível, acessível para todos. Você entende isso? E nos nossos dias é a mesma coisa, amados. É porque, como eu falei, a gente chega aqui, a gente lê os teus altares, mas só tem um altar aqui, um pessoal cantando, depois vem a oferta, depois prega, graça e paz, amém, vamos embora. Você tem que entender que há altares. O altar do louvor e da adoração. Os irmãos que gostam de chegar depois do louvor. Oba, chegou a minha oportunidade, aleluia. Amado, você está desprezando o altar do incensário. Você está desprezando o altar da adoração. É sério. Momento de culto, momento de louvor, de adoração, não é porque ninguém achou legal, ninguém achou bonito. É necessário para a tua vida.
É você que precisa adorar. Deus não precisa da nossa adoração para nada. Você acha que Deus estabeleceu a adoração por quê? Porque ele estava se sentindo sozinho, carente. Ai, preciso que alguém cante por mim. Não. O altar da adoração é para você. Você que precisa. Mas nós rejeitamos. Mas eu creio que em nome de Jesus, a partir dessa noite, nós vamos ter um novo proceder. Amém? Uma nova forma de nos apresentar no lugar de encontro. Amém? E por último, e não menos importante, a arca da presença de Deus. Estava ali o tempo todo, visível e palpável, porque o texto diz que a presença de Deus se manifestava. Aqui no tabernáculo de Davi, ele teve uma revelação tão linda do Senhor que ele estabeleceu adoração, culto 24 horas por dia. 24 horas por dia estava acessível, o povo podia chegar lá, sacrificar, adorar, e a presença de Deus se manifestava, a glória de Deus descia, era sobrenatural, 40 anos sem guerra. Eu pesquisei, né, pastor? Tem que pesquisar para falar. Eu pesquisei que nesse período de adoração, de culto, de altares ao Senhor, foi um período sem guerra, período de bênçãos. Aí depois que Davi morreu, aí descambou, né? E eu estava aqui, eu estava pensando sobre isso, porque, Senhor, que coisa mais linda, altares, eu meditando sobre altares. Porque no versículo 3, lê aí para mim, bota aí, mídia, para mim, o salmista fala assim, o salmista dos filhos de Corá diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares. Olha que interessante que ele fala. Ele compara o altar do Senhor a um ninho. O que é um ninho para o pássaro, gente? A casa, um lugar de seguro, um lugar de descanso, um lugar de proteção, um lugar de repouso. Então, o que ele está querendo dizer, Senhor? Assim como os pássaros encontrou uma segurança, um lugar de proteção nos ninhos, eu encontrei meu lugar de proteção, meu lugar de segurança, meu lugar de repouso nos teus altares. Os altares do Senhor é segurança para nós. Os altares do Senhor é proteção para a nossa vida. Os altares do Senhor é segurança, é vida, é repouso para nós e para a nossa família. Por isso que é tão importante altares. E anote isso que o Senhor falou com o meu coração, que quando eu estava meditando, o mundo espiritual responde a altares. O mundo espiritual responde a altares. No mundo espiritual, o altar é um memorial. E mais uma coisa muito interessante também, que veio ao meu coração, o altar, ele é assim. Ele é, quando você levanta um altar anula o outro. Guarde isso, que isso foi o Senhor que tem me ensinado nesses dias. Um altar anula o outro. Entenda isso, porque se você não entender a importância dos altares ao Senhor, você vai comprometer a tua vida e a tua casa. Porque se o altar do Senhor não for erguido, um altar contrário ao Senhor vai ser levantado na tua vida. Isso é muito sério, amados. Então, como o salmista encontrou os altares como um lugar de segurança, proteção, repouso. Os altares também é nosso lugar de segurança,
de proteção, de repouso. Porque o mundo espiritual responde a altares. Amado, se no lugar do encontro você não se comprometer a erguer um altar de adoração a Deus, amados, você vai acabar adorando outra coisa. Isso é perigoso. Se no altar da oferta você pode entregar, mas não entrega, você deixou de levantar um altar a Deus, o outro altar foi erguido. Você entende isso? Por isso, como é importante os altares. Como é importante estar no lugar de encontro. Sabe, eu creio que o Senhor vai continuar falando contigo. Mas busque o Senhor. Se atente aos altares. Não rejeite os altares do Senhor. Se apresenta aos altares de Deus. Sabe? Às vezes a gente está num lugar, tem um apelo, vem aqui no altar. Aí, tem pessoas que ainda resistem a vir, não se me chamarem para aceitar Jesus 1000 vezes, eu vou 1000 vezes para o altar. Porque o altar é o lugar de segurança. O altar é o lugar do milagre, o altar é o lugar onde as coisas acontecem. Você está entendendo essa palavra? Então ele diz, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninha para si, onde acolhe os teus filhotes, e eu, os teus altares. O desejo do Senhor nessa noite, não o meu, o desejo é do Senhor, porque a palavra é do Senhor. O desejo do Senhor é que você erga altares ao Senhor. Não se distraia, amados, não desperdice. O momento de culto é para adorar, adore. Levanta o altar de adoração a Deus. No momento da oferta, levanta um altar de oferta ao Senhor. O dia que você não pode, Senhor, eu não posso, mas eu não me conformo, porque o Senhor tem sido tão bom, tão fiel, eu quero me apresentar nesse altar. Você vai ver o que vai acontecer contigo. Estou falando de experiência. Não rejeite os altares do Senhor. Erga altares ao Senhor. Erga altares ao Senhor na tua casa. Não se esqueça disso. O mundo espiritual responde a altares. Tem coisas que a gente ora, tá, repreendo. Mas se não tem um altar erguido, amados. Mas quando tem um altar erguido, né, pastor falou no domingo do profeta Elias, né, com os profetas de Baal. Elias não fez muita coisa, ele só ergueu o altar. Não foi isso que ele fez? Pegou as pedras, ergueu o altar, colocou o altar em ordem. Oração simples, curta. Como é que ele orou? Eu nem lembro como é que ele orou. Eu sei que foi curto. Senhor, caia fogo do céu, não sei. Uma oração que não durou nem um minuto. Não durou nem um minuto. Vum! Fogo desceu. Por quê? O altar estava erguido. Quando o altar está erguido, amados, pode ser a oração mais simples que você fizer, porque o altar é um memorial espiritual. O mundo espiritual corresponde a altares. Não adianta, se não tem um altar erguido ao Senhor, você entende isso, amados? Essa palavra também ela é para mim. Eu tenho sido muito queimada por essa palavra e também muito abençoada. Eu vou continuar lendo esse texto e recebendo do Senhor. E eu espero que você também medite nesse texto. Fique atento aos altares do Senhor. Não rejeite os altares do Senhor. Seja intenso, amado. Seja intenso. Esse texto fala sobre o tabernáculo de Davi, porque foi um tempo assim glorioso para o povo de Deus. E é esse mesmo tempo glorioso que o Senhor quer trazer para nós.
Já pensou 4 anos sem guerra, de bênção, de presença manifesta de Deus? Porque eu tenho, é presença manifesta, amados. Presença manifesta, os inimigos evaporaram 40 anos. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Dificuldades nós vamos ter, mas vamos ter presença, vamos ter provisão, vamos ter a glória de Deus se manifestando, porque os altares estão erguidos. Adoração em todo o tempo todo. E não era uma adoração mecânica, era algo assim, fervoroso, intenso, como diz aqui, ó, os filhos de Corá. Ah, que amáveis são os seus tabernáculos. A minha alma suspira, hoje tem culto, aleluia. Eu vou chegar no altar da oferta, eu vou dar tudo. Eu vou chegar no altar do incensário e eu vou para orar, eu vou orar, oh, Deus maravilhoso. Esse coração nós precisamos pedir ao Senhor, porque nós perdemos. Nós perdemos. E se nessa noite você quer restaurar o teu altar a Deus, se nessa noite você entendeu essa palavra, se nessa noite você quer viver uma vida levantando altares ao Senhor, se comprometa, se apresente diante de Deus, levante altares a Ele, entenda quem Ele é, e o Senhor vai fazer o sobrenatural na tua vida. Você entende essa palavra? Aplauda o Senhor bem forte. Pastor, obrigado. E se o pastor te chamar para vir no altar, vem correndo, irmão. Porque o altar é lugar de segurança, é lugar de proteção, é lugar de vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.